Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário em que se assiste a esse vídeo. Eu me chamo Paulo Vitor Maciel Teodoro, sou acadêmico do terceiro período de Direito da Unibras Norte Goiano. E o nosso trabalho é sobre mediação de conflitos, conceito e técnicas. Antes de ir direto ao ponto de mediação, é necessário que haja uma introdução. E esse é o tema que eu vou apresentar para vocês. A introdução de mediação de conflitos. Quando nós vamos falar de um conflito, é necessário que haja pessoas. Conflitos só existem onde há um desejo e onde há interesses. Então, é inerente à pessoa natural que ela tenha convívio com outras pessoas. Ela necessita de outras pessoas para ter uma sanidade, para ter um pensamento. Então, com o fato de conviver com outras pessoas, em algum momento, essas pessoas vão ter algum conflito. E nesse ponto que nós vamos trabalhar, é no conflito das relações que tem as pessoas. Onde há pessoas, tem conflitos. Então, trabalhando sobre esse ponto, que vai dar-se a mediação. E trabalhando em cima desses conflitos e fazendo uma análise histórica da humanidade, sem ser apenas no viés do direito, mas num contexto histórico de humanidade. Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm um conflito. E quando existe esse conflito, como um ato do ser humano ao ato de ter conflito, eles vão sentir uma dificuldade em conseguir reparar esse erro por si próprio. Existe muito um ato do ego e do orgulho. Então, desde os primórdios de uma sociedade, essas pessoas vão ter um pouco de dificuldade em resolver os seus conflitos. E elas nomeiam um terceiro para que esse terceiro possa auxiliar elas a reparar esse problema, a fazer com que essa relação entre elas possa ser reconstruída. E a partir desse momento que dá-se o processo da mediação. É necessário entender que o termo mediação, o nome, a nomenclatura mediação, ela é dada depois em que o conceito já existe. Quando nós vamos buscar esse conceito ou a história dessa forma de resolver um conflito, nós vamos entender que ela é dada há 3.000 anos atrás. Alguns historiadores dizem que é 700 anos antes de Cristo. Ou seja, esse conceito, ele já existe, o ato de mediar, ele já existe antes mesmo que seja nomeado como a mediação propriamente dita. Então, com o tempo, foi sendo instaurado esse processo e ele foi se tornando cada vez mais legal. Quando nós vamos nas histórias dos índios, nós vamos saber que quando aquelas pessoas que compartilhavam e que viviam dentro de uma única tribo, tinham um conflito, quem mediava, quem dava a solução, quem ajudava eles a chegarem em uma solução, era o cacique. E isso nós vamos ter em todas as culturas. E toda vez que alguma pessoa tinha um conflito com outra, quem dava essa resolução, ou quem ajudava essa resolução, era o presidente, o líder daquele grupo. Então, esse ato de mediar, esse ato de ajudar com que partes possam resolver os seus problemas, esse ato da mediação, ele já existe há muito tempo. Então, mediante a isso, nós vamos para a história da mediação. Ela vai ter um começo ali na Europa, depois da Europa ela vai ser colocada nos Estados Unidos, e quando ela é aplicada nos Estados Unidos, passa-se pouquíssimo tempo e ela é trazida para o Brasil. E ela começa assim como um método alternativo de resolução. Ou seja, nós temos o devido processo legal que é instaurado no fórum, que vai dar todo aquele processo judicial, seguindo os caminhos devidos legais. E também tem-se a forma alternativa de resolver esse conflito, que é numa câmara arbitral. Só que com o passar do tempo, os doutrinadores param de utilizar o título alternativo e começam a colocar o adequado. Porque nesse viés de pensamento, não é mais algo que é alternativo, mas sim uma maneira adequada. Porque cada problema, cada conflito tem uma forma de ser resolvido. Então, eles vão analisar esse conflito e vão passar para a forma mais adequada. E uma dessas formas adequadas de resolução de conflito é a mediação. Então, em pouco tempo, ela foi criando uma fundamentação no nosso país. Ela é colocada, ela é prevista na nossa Constituição, só que em 2015 ela é devidamente aplicada como uma forma adequada de resolver os conflitos. Então, como a definição do que é a mediação, o autor vai trazer
uma definição bem específica, que é um terceiro que ele é imparcial e independente. Ou seja, ele não tem a relação extremamente direta com aquelas pessoas. Ele é imparcial àquilo que aconteceu. Ele é neutro naquilo. Ele não tem relação nem com as partes e nem com o objeto do que aconteceu, nem com o problema das partes. E ele vai coordenar reuniões separadas ou conjuntas com as pessoas envolvidas nesse conflito. As pessoas podem ser as pessoas físicas, que somos nós, pessoas normais, ou as pessoas jurídicas, que são as empresas. E o objetivo é de promover uma reflexão sobre a inter-relação existente, a fim de alcançar uma solução que atenda a todos os envolvidos. E o autor, mais para frente, ele vai dizer que o objetivo da mediação, ele não é só simplesmente dar um resultado para as partes, mas é que seja reconstruída uma boa relação entre elas. Então, mediante a isso, ou seguindo todos esses passos, o nosso trabalho ele visa esclarecer todo o processo da mediação. O que é um mediador, como que ele trabalha, como que ele tem que agir seguindo uma ética profissional. Esse texto, esse nosso trabalho, a nossa apresentação, ela fará comentários seguindo o livro em que nos foi dado para seguir como material de apoio, para tecer comentários sobre esse mediador, de como é que ele vai atuar, qual que é a conclusão ou qual que é a finalidade desse processo. Então, agora eu vou repassar para os meus colegas, que vai dar continuidade a esse trabalho e vai esclarecer mais sobre mediação. Então vamos lá, boa tarde. Eu sou Ana Beatriz Brandão e eu vou estar falando de alguns aspectos relevantes sobre a mediação de conflitos. Bom, a mediação ela tem um papel muito importante de tratar os conflitos de uma maneira mais fácil e prática. Bom, isso não tira a complexidade do caso, porque cada caso é um caso. Cada caso tem que ser tratado de maneiras diferentes. Porém, a mediação ela vem trazendo um aspecto onde as partes possam enxergar como resolver o conflito de uma maneira amigável, onde elas mesmas possam se entender e chegar a uma resolução. Bom, é aí que vem a autonomia das vontades, onde as partes elas se comprometem a entender o processo da mediação, a entender como funciona, como é as regras, para que elas mesmas possam entrar com os temas a serem abordados, para que elas possam chegar ao seu resultado final, ai gente, já tá. Elas possam chegar a resolver o seu conflito. Elas possam resolver o seu conflito. Outra questão. Quando a mediação ela é abordada de maneira separada, ou seja, eu converso com uma parte sozinho e depois com a outra, algumas coisas que são reveladas durante uma conversa, ela não pode ser revelada para outra parte sem a autorização, que é onde entra a confidencialidade da mediação. Que o mediador ele tem a autonomia de saber fatos, ele tem acesso a fatos, a processos, a coisas que a parte vai revelar para ele poder usar de maneira que possa ajudar a resolver o conflito, a conseguir um norte para o conflito. Ou seja, se a parte ela concordar que a outra parte possa saber disso, aí sim ele pode revelar para prosseguir o processo da mediação. Ou seja, quando as pessoas quando elas têm acesso à mediação, elas conseguem resolver os conflitos pessoais de maneiras amigáveis. Elas conseguem enfrentar situações do cotidiano
com um outro aspecto, com uma outra visão, porque elas conseguem ver coisas que antes elas não enxergavam para poder chegar a um resultado final, um resultado onde tanto a ela quanto a outra parte fique favorável, fique favorável não, ela fique confortável com o resultado. E assim, ambas as partes saem satisfeitas com o resultado final. E é isso a minha parte. Meu nome é Ana Paula Simões Maia. Vou dar continuidade no que a Ana Beatriz Brandão falou sobre mediação. Mediação é quando há um conflito entre as pessoas e elas têm dificuldade de resolver. Assim entra uma terceira pessoa, que é o mediador, que auxilia na resolução desses conflitos. A resolução de conflitos são diferentes de outros métodos. Por exemplo, a atividade de aconselhamento, onde disponibiliza informações para que as pessoas consigam o melhor caminho a ser percorrido. Há também a conciliação, onde há uma terceira pessoa, também um conciliador, que consiste em um acordo entre as pessoas. E vale lembrar também que a mediação não pode ser confundida com aconselhamento, pois o conselheiro oferece sugestões para o relacionamento. Já o mediador não cabe qualquer tipo de conselho. O conselheiro pode propor a reconciliação, já o mediador pode dar uma hipótese a ser pensada pelas pessoas ali envolvidas. A relação do conselheiro e do cliente tem uma dependência por algum tempo. Já na mediação de conflito, o mediador procura a parte ter sua autonomia. A mediação também não pode ser confundida como terapia, apesar de ter um cunho terapêutico, onde as pessoas passam a se observar a realidade e passam a ter uma perspectiva de interação. Isso acontece mais quando tem alguma intimidade entre si, com um conflito familiar e vizinhanças. Não podemos confundir o papel de um mediador com um terapeuta. Ao identificar algumas características das mediações, Sampaio e Braga Neto falam as áreas que podem ser beneficiadas com a mediação, pelo lado profissional. Profissionais podem se capacitar em mediações de conflitos e alcançar melhores resultados. Um ponto importante é a negociação, que é o primeiro instrumento para a resolução de conflito. Só é possível a mediação se as partes resolvidas estiverem dispostas à negociação. Folger e Braga fala sobre o valor único da mediação. É um momento em que as pessoas percebem que a oportunidade é falar sobre o conflito. Assim, repensam na inter-relação, levando a entender não o início do conflito, e sim a solução. A mediação também de conflitos não visa só o acordo de construir soluções, com base na satisfação também dos interesses e necessidades das pessoas envolvidas. Boa noite, professor. Meu nome é Natália Lemos e, com base nas informações ditas anteriormente pelo colega, cabe afirmar que a mediação é um excelente método de resolução de conflitos, porém ela não pode ser considerada um remédio para todos os tipos de conflito, pois ela tem as suas limitações, não quanto à sua materialidade, como vai ser dito mais à frente, mas quanto às condições pessoais das partes envolvidas. Tem que ser analisado condições psicológicas, mentais e emocionais, para que no final do conflito ninguém seja responsabilizado se algo não for da forma que as partes esperam, né? Eu também vou falar um pouquinho sobre o processo interativo do mediador e o processo interativo da mediação de conflitos, que as pessoas dizem que o processo de mediação é muito célere, realmente é muito rápido, porém depende muito das partes envolvidas, já que o conflito exige que as partes se comuniquem e cheguem a um acordo, né? Porém, geralmente ela leva de 3 a 4 reuniões em que o mediador esclarece e chegam a um consenso final que agrade as duas partes. Inicialmente, no processo da mediação,
tem uma preparação que envolve o esclarecimento do processo para as partes e, em seguida, se faz uma análise de questões do conflito. No final também, o mediador também pode impor e esclarecer alguns fatos para que haja uma melhor comunicação entre as partes, para que assim elas possam resolucionar o conflito. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Meu nome é Samir Vitória e eu vou estar dando continuidade agora ao trabalho, abordando o tema do breve histórico da mediação aqui no Brasil e como foi a introdução dela no ordenamento jurídico. Então, assim, a mediação, ela em si, ela não nasceu no Brasil, mas ela veio para cá através de fases. Quando eu falo fases, é porque, primeiramente, estrangeiros, especialmente aí, argentinos e americanos, eles faziam palestra aqui explicando como seria esse método, né, como era a mediação, e cada vez deixava mais a plateia entusiasmada com esse ensinamento. Foi quando em si, os brasileiros, então, eles decidiram expandir o seu conhecimento, procurar mais, e assim meio que fazer excursões, né, para outros países em busca de capacitar-se, em busca de trazer institutos para o Brasil de mediação e assim poder, né, adquirir mais conhecimento. Então eles foram para a França, Estados Unidos, Inglaterra, através disso. E logo também os estrangeiros eles viram visão, né, na mediação, então decidiram residir aqui no Brasil e montar institutos de mediação. Então por isso que eu digo que foi por fases. A mediação também, ela sofreu grande avanço com o advento da Lei 9.307, né, que trata aí sobre a arbitragem, porque a partir do momento que começou a construir grandes índices de câmaras arbitrais, não tratava só a arbitragem lá dentro, mas sim a mediação também, e a prática se tornou cada vez maior. De acordo com Fernanda Tartucci, ela considera, assim, a mediação esplêndida, pois tem uma lei muito grande, né, Lei 13.140 de 2015, em que trata especificamente só da mediação. Lá eu recomendo até os colegas, né, a lerem mais sobre elas, que é uma lei, assim, que fala muito, né, de todos os objetivos e retrata bem sobre a mediação. Então, a mediação também, ela é um método muito eficaz, um método, assim, que ganhou muito espaço, porque ela busca, através do diálogo, né, estabelecer um acordo entre as partes. Mas quando eu falo entre diálogo, o mediador, ele não vai interferir hora nenhuma na solução do conflito. Ele vai apenas tentar facilitar, né, a conversa entre as partes e que as próprias partes possam resolver essa liga. Falando sobre os parâmetros, né, agora eu vou entrar falando sobre os princípios. Os princípios da mediação podemos destacar aí 8. O primeiro, a imparcialidade do mediador. O mediador, ele tem que ser totalmente imparcial, assim como o juiz é imparcial na sua decisão. Ele tem que ser neutro e imparcial, ou seja, ele não pode ser conveniente somente para uma parte nem para outra. E também temos a isonomia entre as partes. Quando eu falo em isonomia entre as partes, eu quero falar que tem que ser igualitária as oportunidades, tanto para uma parte quanto para a outra. Temos também aí a oralidade. A oralidade, ela não pode ser destacada somente como um princípio, mas sim como a estrutura toda da mediação, porque a mediação busca pouco escrever, mas sim falar, dialogar, e é isso que vai trazer a solução, isso aí que vai ser o desfecho. A informalidade é muito interessante a gente lembrar disso, porque assim, não traz requisitos tão formais como é no processo judiciário. E eu quero citar também o exemplo aqui que temos em Porangatu, o Sejusc, que ele é no meio ali do BOL, centralizado no meio da cidade, já traz um ar mais de informalidade. Isso faz com que a pessoa já chegue mais à vontade, em que ela possa confiar em resolver todas as partes. Temos também a autonomia da vontade das partes, ou seja, as partes, elas têm o poder de decisão, elas têm o poder de estar vendo o que fica melhor para cada uma, então é somente elas.
busca do consenso, é só através da busca do consenso que vai poder, né, tá chegando a solução, tanto antes, durante e depois. Temos a confidencialidade, que é muito importante também, porque o que uma pessoa fala pro mediador não é a mesma coisa que ela falaria para o juiz, porque ela se sente muito à vontade. E temos também a boa-fé, né? Que a boa-fé tem que ser, a pessoa tem que estar disposta a falar a verdade, ser honesta e leal. Tentei resumir aqui ao máximo, tá? Meu nome é Agmar José Camilo Júnior e eu estarei dando continuidade ao assunto abordado. Várias instituições adotaram em seus regulamentos a prática da pré-mediação, que é uma reunião que acontece antes do início do procedimento de mediação para tratar previamente, juntamente com as pessoas, com os participantes daquele procedimento e demonstrar o que vai ser abordado naquele procedimento. Este momento não pode ser considerado como a primeira reunião, como vem falando, pedindo no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, porque só vem apenas para tratar de como será abordado o procedimento e o que é que vai tratar diante daquele caso. Já o artigo 3º, ele aponta em seu caput o objetivo da mediação, que tem o direito indisponível e os direitos disponíveis. Só que há uma certa controvérsia, porque no parágrafo 2º desse artigo, vem falando que o Poder Judiciário que terá o direito de homologar esse direito indisponível mais transigíveis, e isso depois de um parecer do Ministério Público. Falando do mediador, ele, de acordo com o artigo 4º, ele será escolhido ou pelo tribunal ou pelas partes. Se for em âmbito judicial, ele será escolhido pelo tribunal, onde será encaminhado através do juiz para a mediação, e com isso dará a escolha do mediador. De acordo com o artigo 5º, o mediador ele é visto como um juiz em caso de suspeição, devido à sua imparcialidade, porque, como sabemos, ele deve ser imparcial perante ambas as partes. E também é visto como na figura de um servidor público para efeitos de legislação penal, como vem abordado no artigo 6º dessa lei. O mediador e também tanto o mediador quanto os seus assessores daquele procedimento fica vedado de 1 ano, eles ficam suspensos de ou patrocinar ou de estar depondo, se for um caso de um advogado, ele não pode advogar para ambas as partes. No artigo 10 dessa lei, deixa claro também a questão da facultação de advogados perante ambas as partes. Porque se uma parte for assistida por algum advogado e estiver sendo assessorado por algum advogado, a outra parte também tem direito. E é de obrigação do mediador suspender o procedimento caso algumas das partes estejam acompanhadas. O artigo 11, 12 e 13, ele vem abordando sobre a questão do mediador judicial, que tem aspectos mais severos, devido o mediador ter a obrigação de ter pelo menos 2 anos de graduação, e tem algumas outras atribuições que vêm do tribunal, como a questão da sua remuneração e outras observações. Também é importante ressaltar que no âmbito extrajudicial também são vistos essas restrições, porém é de uma forma menor, não é tão severo quanto no âmbito judicial. Isso de acordo com a Resolução 125 de 2010. O processo da mediação, ele dá início com o mediador deixando explícito, como está no artigo 14, a questão da confidencialidade do procedimento, onde não pode ser vazado, não pode ter nenhuma das questões abordadas no procedimento vazado para outras pessoas, para terceiros.
O artigo 16, ele determina que se as partes assim desejarem e entrar em um consenso, eles devem pedir através de juiz ou um árbitro que seja suspendido o procedimento, porque ambos entrou em um consenso. O artigo 17 determina que a instituição da mediação é dada pela primeira reunião, que é o início do procedimento, e fica suspenso o prazo prescricional devido à mediação estar sendo transcorrida ainda. A finalização da mediação ela deverá ser de forma formal, através de uma elaboração de um acordo, segundo o artigo 20, e se homologado, ele transforma em um título executivo judicial. Consecutivamente, tem um artigo 21 que indica os possíveis meios de comunicação para o início do procedimento, e o artigo 22 posta os requisitos mínimos para que deverá conter para o procedimento contratual da mediação. Boa noite, professor. Boa noite aos meus colegas. Eu me chamo Antônio Cássio e eu vou dar composição à apresentação do nosso trabalho. E eu gostaria de começar falando de um dos princípios da mediação, que é a confidencialidade. E a confidencialidade, o que significa confidencialidade? Como o próprio nome já diz, é algo confidencial, algo que não deve ser repartido com outros. E dentro da mediação, isso é muito importante, porque tudo que for disponibilizado dentro da mediação, como provas ou testemunho, não pode ser compartilhado com terceiros ou utilizado em outros meios, a menos que ocorra o que eu vou dar como exemplo. Suponhamos que eu participe de uma mediação e eu vou dar um testemunho. Eu disponibilizo um testemunho nessa mediação e se eu concordar que esse testemunho pode ser utilizado, aí sim, ele pode ser utilizado e pode ser comentado fora dessa mediação, senão isso não será válido. E aproveitando aqui a ocasião, eu vou falar um pouco mais rápido, porque o tempo não nos espera. Eu quero falar sobre a autocomposição de conflito com entes públicos. O que significa autocomposição por auto? Autocomposição é renúncia recíproca a fim de compor ou evitar um litígio. E o que ela está aqui no meio desse termo? Aqui, principalmente desse tópico, ela quer dizer o seguinte: ela tem a função e é entendida como garantia de direito e legalidade de maneira breve e eficaz. E o a Lei 13.140 de 26 de julho de 2015, ela vai falar uma coisa aqui para mim e para você. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meios de controvérsias e sobre a autocomposição de conflito no âmbito da administração pública. Então, a autocomposição ela vai ser utilizada nos meios públicos, a fim de solucionar controvérsias que vão surgir. O artigo 32 do CPC ele vai mencionar o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução de conflito. Então, elas poderão, o artigo 32 fala, olha, vocês podem criar essas câmaras para resolução de conflitos, a fim de evitar conflitos, ok? E onde essas câmaras elas vão funcionar? Elas poderão funcionar dentro de órgãos de advocacia e tem a competência. Eu até escrevi aqui porque eu achei interessante. E tem competência para solucionar conflitos entre órgãos e entidades da administração pública e avaliar condições dos pedidos de resolução de conflito por meio de composição. Então, o legislador, ao pensar isso aqui, ele quer o quê? Influenciar que as pessoas, os meios públicos, utilizem essa autocomposição para solucionar conflitos. Essa foi a intenção do legislador ao elaborar isso aqui. E vamos mais adiante porque o tempo não nos espera. E já que a gente falou sobre uma lei aqui, a Lei 13.140, e sobre o artigo 32, eu quero falar também sobre o artigo 41
que o artigo 41, por alto, ele vai dizer sobre a Escola Nacional de Mediação e Conciliação. Ele quer dizer para você o seguinte, olha, que ele traz boas práticas da mediação e suas obrigações e a sua criação também. E quer dizer que a gente sempre deve se especializar. O mediador deve sempre se especializar nessa área de mediação para fazer um trabalho com eficácia. Isso até me recorda aqui, nós tivemos uma palestra esses dias, não me lembro o nome da doutora, ela falou sobre o seguinte, que eu posso morar aqui em Porangatu e eu posso utilizar mediação, resolver mediação online. Por exemplo, em Campinas, Goiânia ou São Miguel, de maneira online. E o artigo 46 vai fazer essa referência, ok? Então, a gente poderíamos, dentro desse sistema, se aprofundar muito. Só que, como o tempo não nos permite, não tem como fazer esse aprofundamento. Então, eu quis trazer de maneira mais clara possível tudo isso, ok? Então, irei passar para o meu próximo colega a fala. Obrigado. Bom, vou discorrer um pouco hoje sobre a mediação, sobre sua natureza jurídica, sobre alguns dos seus requisitos mínimos, sobre suas características, seus requisitos obrigatórios, né? Enfim, dito isso, qualquer forma de lei citada anteriormente do trabalho, ele vai apontar o fundamento jurídico sustentado na mediação, que vai sustentar a mediação. E também vai respaldar também os seus elementos existentes. Um desses elementos é o elemento contratual. O elemento contratual ele é decidido por no mínimo duas vontades, né, orientadas para um único fim, para uma única solução pelo mediador, a seguir, a promover, né, o mediador tem o papel de promover o diálogo entre essas duas pessoas. Dito em contrato, falando em contrato, é um contrato plurilateral. Como eu disse, ela é baseada na vontade de duas pessoas, ou seja, ele é plurilateral, ele tem dois lados, né, dois polos. Ela é dita, né, como consensual, né, pois as duas pessoas, as duas vontades têm que querer abrir o contrato, as duas vontades têm que ter essa iniciativa de abrir o contrato. Ela é dita como informal também, pois ela possui regras flexíveis, cada caso é um caso e cada caso precisa de uma regra específica para poder dar continuidade. Ela é onerosa também, pois ela remunera os mediadores, existe essa remuneração dos mediadores, e também ela pode ser classificada como uma prestação de serviço, né, pois existe um contrato ali, um serviço a ser prestado, que no caso é a solução do conflito apresentado pelos mediados. Bom, agora eu vou apresentar um pouco dos seus requisitos obrigatórios, né? Em primeiro plano, a gente pode citar os seus principais pilares, né? Que é a imparcialidade, a independência, a diligência, a competência dos seus mediadores, a confidencialidade, que é um dos principais pilares, e a credibilidade também passada pelos seus mediadores. Os seus mediadores, né, o segundo ponto, os seus mediadores, apesar de participar, digamos assim, de participar do mesmo curso, eles vão dar continuidade ao caso seguindo as suas próprias vivências, né, as suas próprias vontades, seguindo a boa fé, real compromisso na solução, a se esforçarem na resolução daquele problema. Em terceiro e quarto ponto, a gente pode citar a qualificação completa tanto dos mediados, dos seus advogados, quanto dos comediadores, dos seus mediadores, né, seguindo os termos legais na representação legal. Em quinto ponto, a gente pode destacar a fixação das normas e dos procedimentos deste processo. Em sexto ponto, a gente indica a previsão de reuniões que vão ser necessárias para finalização para dar procedimento, né, para finalização da mediação. Em sétimo,
Há regras sobre os honorários, né, sobre as despesas que vão ser necessárias, sobre as respectivas formas de pagamento e se, na ausência, né, da estipulação expressa, serão suportadas na mesma proporção pelo mediado. Em oitavo, a responsabilidade dos mediados, né, no caso do mediador, de se retirar a qualquer momento do processo, né, comprometendo-se a dar um pré-aviso sobre o fim, sobre esse fato, né, tanto aos mediadores ou vice-versa. Em nono lugar, importantíssimo, é a cláusula, né, de confidencialidade, tanto dos mediados, dos advogados, do mediador, dos comediadores, da equipe que está envolvida nesse processo, dos seus autos, da informática, enfim, tanto elementos orais, enfim, tudo que acontece naquela sala tem que manter o absoluto sigilo, certo? E em décimo lugar, é bem simples, é o lugar e o idioma da mediação. Por fim, é conveniente a gente apresentar os advogados, né? Eles têm a vontade e as portas abertas, né? As portas abertas são mantidas para os seus advogados, que têm papel importantíssimo na mediação com seus clientes, de preparar eles para essa mediação, de resolver de tirar algumas dúvidas, né, sobre esse processo, para eles chegarem bem instruídos durante o procedimento, para eles poderem dar continuidade, para eles poderem seguir da forma correta, certo? E caso os advogados não consigam estarem presentes neste processo, que seja de forma remota, né, participando ali no passo a passo, seguindo a evolução alcançada pelos seus clientes. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Vai depender do momento em que a pessoa estiver vendo este vídeo. Quero já me identificar, meu nome é Denilson Rodrigues Dourado. Estou aqui no terceiro período de Direito, né? E estamos aqui para discutir sobre métodos, né, na matéria do professor Fraito. E coube a mim aqui discorrer sobre o assunto do mediador, ou seja, as principais funções, né, do mediador, quais são as suas condutas, quais são os seus valores. E eu quero começar aqui trazendo os principais aspectos em que o mediador deve se pautar, que são eles a imparcialidade, a independência, a competência, a descrição, a diligência. São princípios, né? Princípios mundialmente reconhecidos e exigidos, né, para a condução de um processo de mediação. Eu quero começar aqui falando da imparcialidade, né? A imparcialidade, o próprio nome já diz. O mediador tem que ser imparcial. Ele não pode, de maneira alguma, deixar se envolver através de suas crenças, seus valores, seus elementos, né, que ele possui, deixar se envolver com uma das partes do processo. Então, se caso ele acontecesse, ele pode colocar todo o processo, né, perdido. Então, essa é a imparcialidade, tem que ser imparcial. Tem que mostrar que ele não está ali para tomar decisão, mas sim conduzir as pessoas ali, os conflitantes, a chegar a uma decisão. E nós já entramos aqui também na independência, tem que ser independente, tem que mostrar independência no processo, mostrar que está ali, que não tem envolvimento com nenhuma das partes, que não conhece, que não tem relacionamento nenhum, e que, se caso é verificada a possibilidade de estar envolvido com alguma das partes, um conhecimento, uma relação anterior, se faz necessário, né, que a partir daquele momento ele deixe o processo, deixe de conduzir o processo. Essa é a independência que ele tem que manter. Temos também a confidencialidade. Gente, a confidencialidade é um dos aspectos muito importantes. Todos os documentos, tudo que se fala, tudo que foi promovido, tudo que foi dialogado, isso jamais pode ser
de uma forma ou de outra, ser transmitido fora daquela reunião. Isso tem que ser guardado. Isso tem que ser confidencial. Isso jamais pode ser usado como provas ou qualquer tipo de documentos que venha fazer parte de um futuro processo que não seja aquele ali. Então essa é a confidencialidade. Todas as pessoas devem manter a confidencialidade, desde o mediador, desde todas as pessoas que estão ali fazendo parte da mediação. Eu trago aqui também, além da imparcialidade, eu venho trazer também a diligência, né? A pessoa tem que ser diligente, verificar ao findar ali as negociações, se não tem nenhuma irregularidade aqui naquele processo que ele conduziu, fazer uma diligência, fazer uma investigação daquele processo, ver se o processo está em todas as pautas, manter a neutralidade acima de tudo. O mediador ele deve se isentar de todos os elementos internos pessoais. Ele deve ser isento, é o valor soberano do mediador. O mediador, ele tem que manter a equidade da participação dos mediados, evitar exercer outra função, no mesmo caso, como terceiro juiz, árbitro ou consultor. A função principal dele é auxiliar as pessoas na retomada do respeito mútuo, resgatar responsabilidades em face de compromisso assumido. Então é isso aí, pessoal. O tempo é pouco, mas espero ter aqui trazido as principais funções do mediador. Tem que ser neutro, tem que ser diligente, tem que ser competente e, mais que tudo, tem que saber da sua função principal, que não é de tomar decisão, e sim deixar que as partes, através de um respeito mútuo, entre em uma decisão favorável para que aquele conflito se acabe. Obrigado e boa noite a todos. Olá pessoal, olá professor, eu sou a aluna Milena Jamile Magalhães Pereira e hoje eu vou estar falando um pouquinho acerca do assunto que está lá no tópico 7 do material, que diz respeito às observações sobre a capacitação teórica e prática mínima em mediações de conflitos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho acerca da mediação, né, que é um assunto que, para que se possa melhor entender, a gente tem que analisar acerca da intervenção, né, de um terceiro, né, que seja imparcial, que vai ali tentar fazer com que as partes elas entrem em um acordo, né, entrem a fim de buscar uma solução, né, sem que esse mediador ele possa estar ali ativamente interferindo naquele embate, né, naquele conflito. Então, o mediador ele vai dever proporcionar ali momentos de diálogos, né, em que a cooperação e o respeito eles vão se fazer imprescindíveis, né, neste momento, para que ali os próprios participantes, né, daquele conflito possam ali entrar em um acordo, né, em uma solução. Não só o diálogo, mas ali o mediador também ele deverá oferecer a reflexão, questionamento, né, fazer com que as pessoas que estão ali envolvidas, elas passem, né, a melhor refletir sobre a inter-relação, né, entre eles, né, existente, e assim possam analisar aquelas circunstâncias e entrar em um acordo, né. Então, assim, quando a gente fala da capacitação do mediador, a gente está falando de vários requisitos ali que ele vai ter que ter, né, para fazer com que todos ali saiam beneficiados, né. Então, quando a gente fala de mediação, a gente também fala de empoderamento, né, entre as partes, porque ali as partes elas vão ter a oportunidade de elas mesmas, né, resolverem aquele conflito. Nada melhor do que elas mesmas, né, as próprias responsáveis ali por aquela situação. Então, assim, é muito interessante quando a gente fala de mediação, que vai haver essa permissão, né, essa oportunidade para aquelas partes. Então, assim, vai haver a permissão ali de serem trabalhados, né, fatores emocionais, né, havendo ali também a geração de ideias, a criação de opções mais viáveis ali para aquelas partes, né. Então, assim, quando a gente fala de mediação, a gente está falando ali de algo que
é viável, né, para aquelas partes. E o mediador tem esse papel, né, de permitir com que elas analisem a própria situação. Então, assim, os mediados, eles vão atribuir vários requisitos ao mediador, né, que é técnica, capacitação, né, bom senso. Então, tudo isso o mediador, ele vai aprender ali naquele curso de capacitação, né, que ele é tanto teórico quanto prático. Então, é através disso que ele vai levar para a prática essas técnicas, né, para que haja o fim daquele embate. Então, assim, como eu disse anteriormente, nessa capacitação da mediação vai haver aquela ampliação da capacidade de escuta, de questionamento, né, do mediador, que vai provocar ali a reflexão, né, para que aquelas partes elas sejam questionadas, né, acerca daquilo ali, daquele embate, daquele conflito. E, além disso tudo, o mediador ele vai necessitar de equidistância para se manter ali imparcial ao longo de todo o processo, né? Principalmente ali nas questões emocionais, onde ocorra a identificação entre as partes, né? Ele vai ter que se manter imparcial para que não puxe nem para A nem para B, né? Então, esses são requisitos que são ensinados ali na capacitação, né? Que tem que ser obedecidos ali pelo mediador, né? E características que vão fazer com que ambas as partes saiam beneficiadas ali e fazer com que aquela situação ela seja agradável e que aquelas partes elas tenham ali uma noção, né, um fim daquele embate, uma concordância entre as ideias. Olá, pessoal. Olá, professor. Eu sou a aluna Milena Jamile Magalhães Pereira e hoje eu vou estar falando um pouquinho acerca do assunto que está lá no tópico 7 do material, que diz respeito às observações sobre a capacitação teórica e prática mínima em mediações de conflitos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho acerca da mediação, né? Que é um assunto que, para que se possa melhor entender, a gente tem que analisar acerca da intervenção, né, de um terceiro, né, que seja imparcial, que vai ali tentar fazer com que as partes elas entrem em um acordo, né, entrem a fim de buscar uma solução, né, sem que esse mediador ele possa estar ali ativamente interferindo naquele embate, né, naquele conflito. Então, o mediador ele vai dever proporcionar ali momentos de diálogos, né, agradável e que aquelas partes elas tem ali uma noção, né, um fim daquele embate, uma concordância entre as ideias. Olá, pessoal. Olá, professor. Eu sou a aluna Milena Jamile Magalhães Pereira e hoje eu vou estar falando um pouquinho acerca do assunto que está lá no tópico 7 do material, que diz respeito às observações sobre a capacitação teórica e prática mínima em mediações de conflitos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho acerca da mediação, né, que é um assunto que, para que se possa melhor entender, a gente tem que analisar acerca da intervenção, né, de um terceiro, né, que seja imparcial, que vai ali tentar fazer com que as partes elas entrem em um acordo, né, entrem a fim de buscar uma solução, né, sem que esse mediador ele possa estar ali ativamente interferindo naquele embate, né, naquele conflito. Então, o mediador ele vai dever proporcionar ali momentos de diálogos, né, em que a cooperação e o respeito eles vão se fazer imprescindíveis, né, neste momento, para que ali os próprios participantes, né, daquele conflito possam ali entrar em um acordo, né, em uma solução. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maísa Menezes Souza e eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas áreas de utilização da mediação de conflitos. Bom, a mediação, ela é muito ampla e ela pode ser utilizada para resolver diversos conflitos em diversos âmbitos, mas desde que os seus participantes eles tenham uma capacidade cível e eles estejam desfrutando plenamente das suas faculdades, tanto físicas quanto mentais. Então, a partir daí, a gente pode acabar vislumbrando uma
desmistificação quando se diz que a mediação está limitada a resolver apenas aqueles problemas que envolvam os direitos disponíveis ou aqueles problemas que envolvam os direitos indisponíveis que admitem uma transação. Então, é correto afirmar que a mediação ela possui um significativo alcance e que ela pode resolver os mais variados conflitos das diferentes esferas da nossa sociedade. Por exemplo, a mediação ela pode resolver os conflitos que envolvam os laços afetivos ou familiares entre pessoas, como, por exemplo, o divórcio, a separação, a adoção, conflitos entre pais e filhos, e entre outros. A mediação também pode ser utilizada para resolver conflitos na área empresarial, como conflitos internos nas empresas, ou entre empresas e organizações, e etc. Conflitos na área civil também, por exemplo, locação, relações condominiais, perdas e danos, partilhas e inventários. E também pode ser utilizada no âmbito comercial, no que diz respeito a contratos em geral, a seguros, a fretes, títulos de crédito. Também pode ser utilizada na área trabalhista, quando são abordados todos os aspectos legais. E também pode ser utilizada em quaisquer questões que envolvam o meio ambiente, por exemplo, seja nos órgãos de fiscalização, órgãos públicos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, quaisquer questões que envolvam a comunidade, como problemas na vizinhança, problemas coletivos, etc. E também até no âmbito escolar. Então, a gente pode ver que a mediação ela é muito ampla e ela pode resolver os mais diversos conflitos de diferentes esferas. E um outro ponto bastante forte da mediação é que ela é muito flexível. Ou seja, a mediação, a gente pode utilizar os seus princípios, as suas características, as suas técnicas, sem estar utilizando-a necessariamente. Ou seja, você pode-se utilizar seus elementos constitutivos sem que haja a presença de mediadores. Basta apenas utilizar esses elementos, né, os seus padrões, as suas técnicas, a fim de levar uma pacificação àquelas partes conflitantes. É por isso que muitos agentes da segurança pública, educadores, e entre outros, utilizam a pacificação àquelas partes conflitantes. É por isso que muitos agentes da segurança pública, educadores, e entre outros, utilizam a mediação como forma de levar essa pacificação, de resolver aquele litígio que lhe é submetido. E foi isso. Obrigada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu dispenso apresentações porque eu apresentei a introdução do trabalho. Então, agora eu venho para apresentar a conclusão do trabalho e uma breve história da mediação. A mediação, como explica Confúcio, ela tem uma história de aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ou seja, 700 anos antes de Cristo, essas pessoas elas já tinham um costume de resolver os seus problemas com elas mesmas, entre elas mesmas, com a ajuda de uma outra pessoa. Quando nós vamos estudar mais sobre mediação e mais sobre esses autores, eles afirmam que a resolução do problema, dos conflitos entre as pessoas, ele não está fora do conflito, mas sim dentro do próprio conflito. Então, na introdução do tópico 9, que é o último tópico do capítulo 6, ele afirma que há 700 anos atrás, antes de Cristo, eles já tinham esse método de resolver esses conflitos. E com o tempo, isso vai passando para todas as outras culturas, para todos os outros povos, sejam eles os povos antigos ou mesmo modernos contemporâneos. Então, referente à história mesmo, a história propriamente dita da mediação, e quando nós vamos buscar estes princípios e esses primórdios, o próprio livro traz que os chineses, os japoneses, os judaicos, os árabes e até os anglo-saxãos, eles mesmos são um povo que tem uma história e uma cultura de nomear uma pessoa para ajudar e auxiliar essas outras pessoas, essas outras partes a chegarem à conclusão de um conflito.
Então, essa cultura deles, essa forma de resolver conflitos, ela é espalhada pelo mundo. Aí tanto o mundo antigo quanto o mundo moderno vai seguindo esse costume. E com o tempo ele deixa de ser considerado alternativo e passa a ser um método adequado para resolver o conflito. Foi então que, em 1970, na década de 70 do século passado, a Universidade de Harvard, o Instituto de Direitos da Universidade de Harvard, começa a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a mediação. Então, a partir dessa pesquisa, eles vão sistematizar o processo da mediação. Não é mais só entender o que é a mediação ou ser simplesmente um conceito, mas agora eles vão sistematizar todas as partes da mediação. Quem atua, como atua, na forma que atua, quais os conflitos são aptos a ir para uma câmara arbitral. Esse estudo foi muito revelante e muito principal para que a mediação possa se tornar de fato um processo adequado, um processo judicial para resolver esses conflitos. Então esse estudo foi como se fosse um deslanche na carreira da mediação. Então, a partir da publicação desse estudo, a mediação ela deixa de ser apenas uma forma cultural de se resolver processos, de se resolver conflitos. Ela passa, então, a ser considerada pelo próprio método de uma resolução de conflito dentro de um âmbito adequado de justiça. Não é mais eu vou resolver esse processo, esse problema fora da justiça, mas eu recorro até uma câmara arbitral para resolver esse processo, para resolver esse conflito. O processo que eu digo não é um processo devidamente instaurado, mas é o processo do conflito. Conflito entre duas partes, eles vão ser agora resolvidos em uma câmara arbitral. E ele vai ser espalhado por todos os 4 cantos da Terra. Todas as nações, todos os lugares vão usar esse método, vão aceitar esse método como uma forma de resolver. Ele não está mais agora restrito a alguns países da Europa, nem apenas aos Estados Unidos ou ao Brasil, mas na maioria dos países da América Latina, na maioria dos países da Ásia, como ele já tinha uma cultura, agora ele deixa de ser apenas cultural e passa a ser também como um método adequado, um método alternativo, mas com o tempo passa a ser um método adequado para resolver algumas espécies de conflitos. Então, com base nessa premissa, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela vai fazer uma assembleia geral e ela vai identificar a mediação de conflitos como um método eficaz de resolução de conflitos. A resolução número 40/34 de 29 de novembro de 1985. Então, a própria ONU, ela identifica a mediação como um método eficaz, como um método adequado, como um método eficiente para resolver esses impasses entre as pessoas. Então, além disso, em 2019, uma convenção de Singapura, que inclui vários países, inclusive o Brasil, também aceita, também afirma que a mediação é um método eficaz, um método eficiente de resolver, de dar resoluções aos impasses. Então, a mediação é tudo isso que nós explicamos. Todos esses processos, todas essas formas de resolver. Mediação hoje ela é um método adequado para resoluções de conflitos. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado por ter assistido.